Imaginem a história de uma adolescente gorda, que aos 17 anos contraiu uma bronquite e uma pneumonia. 3 anos depois, quando ela tinha 20 anos, imaginem que a sua tosse persiste ainda todos os dias. E o que ela escuta dos médicos é o seguinte: se você perdesse peso, não teria tantos acessos de tosse. Aos 23 anos, a sua tosse se torna tão intensa que ela começa a ter acessos de vômito e até dificuldade para controlar a bexiga. Quando seus exames de sangue voltam ao normal, os médicos falam: olha, a gente não sabe o que te dizer. Isso é claramente algo relacionado ao seu peso. Com essa mesma idade, ela procura um novo médico, que pela primeira vez, depois desses 6 anos, sugere que ela procure um pneumologista para fazer uma investigação mais criteriosa do seu pulmão. Só que antes dela ter a chance de marcar essa consulta, imaginem que ela tem um acesso de tosse com sangue. E esse episódio leva ela para o pronto-socorro. Lá, pela primeira vez, os médicos fazem uma tomografia computadorizada e eles encontram um tumor em um dos seus brônquios. Menos de 2 semanas depois, imaginem que essa moça teve que ser submetida a uma cirurgia para retirar todo o seu pulmão esquerdo, porque o tecido já estava podre. Infelizmente, pessoal, essa não é uma história hipotética. É a história dessa moça, da Rebeca. E aí eu pergunto para vocês, será que seria a mesma coisa se ela fosse magra? Será que a trajetória de cuidado de saúde dela seria a mesma se ela fosse magra? Eu acho que não. Infelizmente, essa é só uma história das muitas para ilustrar que sintomas que seriam vistos com grande preocupação em pessoas magras são vistos como perfeitamente normais em pessoas gordas. Essa história também ilustra que a postura pouco empática de profissionais de saúde com pessoas gordas não tem nada a ver com dificuldades reais que esses profissionais possam ter tido com essa população, mas com certezas que esses profissionais têm sobre essas pessoas e sobre o seu peso. Assim como a Rebeca ouviu, se você emagrecesse, você não teria tantos acessos de tosse? Muitas pessoas escutam: quando você emagrecer, volta aqui que a gente conversa. Ou então, se você quisesse mesmo, você já teria mudado de peso. Se você tivesse mais força de vontade, você não estaria pesando o que você está pesando. Entre muitas outras coisas. Ao longo da minha graduação na nutrição, foi conhecendo histórias como essa que eu comecei a ter um olhar crítico sobre o cuidado da obesidade. Outra coisa que me chamava atenção nesse período era que as dietas não pareciam ter resultados sustentáveis. É claro que quando as pessoas fazem uma dieta, é comum acontecer uma perda de peso. Mas e depois? Eu imagino que isso tenha acontecido com muitos de vocês, ou certamente com muitas pessoas próximas de vocês. A perda de peso acontece, mas depois é muito comum que as pessoas ganhem todo o peso que perderam com a dieta, ou ainda que recuperem ainda mais peso do que antes da dieta. Isso sem falar que as dietas deixam as pessoas mais suscetíveis e mais vulneráveis a desenvolver transtornos alimentares, além de trazer uma série de outros prejuízos emocionais para a vida delas. Então eu comecei a me perguntar: será que a principal recomendação para o cuidado da obesidade
ou seja, perda de peso por meio de uma restrição calórica, poderia ser o problema e não a solução? Eu também comecei a me perguntar se o foco no peso poderia estar excluindo a população com obesidade de cuidados de saúde, independentemente desses cuidados terem ou não a ver com o peso dessas pessoas. Assim como foi no caso da Rebeca. Talvez, se o foco da equipe não tivesse sido no peso, ela poderia ter tido acesso a outros exames mais cedo e poderia ter detectado o tumor mais precocemente e, quem sabe, até ter preservado o pulmão dela. E, de fato, eu não me identificava com a prescrição dietética e eu até me vi pensando em não concluir a graduação. Fiquei pensando se essa profissão, se a nutrição seria para mim. Caminhando mais para o final da minha graduação, eu conheci uma professora Fernanda Scaliuzzi, e ela trouxe um novo jeito de atender, um jeito de atender sem dietas. Ela também falou sobre uma nova abordagem chamada Health at Every Size, ou saúde em todos os tamanhos. É muito comum que essa abordagem seja referida como RAIS, usando a sigla. Então, em alguns momentos, vocês vão ver a utilização dessa sigla aqui na minha fala. E o que é essa abordagem? Né? Ela faz parte de um campo de estudo que vem crescendo, que contesta os benefícios das intervenções centradas no peso. A Health at Every Size é uma dessas abordagens. E ela vai tirar o foco do peso e vai colocar o foco na saúde. Essa é uma abordagem que encoraja hábitos saudáveis para as pessoas de todos os tamanhos corporais, podendo a perda de peso ser ou não uma consequência desse processo. E aí vocês devem estar se perguntando, de onde isso surgiu? Isso surgiu a partir de um grupo de nutricionistas lá em 1992. Esse grupo também estava se perguntando se esse foco no peso poderia estar causando mais prejuízo do que benefícios. E também estava se perguntando se as dietas seriam o melhor caminho. Então, sob a coordenação de uma moça chamada Joanne Ikeda, eles iniciaram a formular o que eles chamaram de The Non-Diet Approach, que seria uma abordagem não focada no peso. Alguns anos mais tarde, esses princípios iniciais foram reformulados e publicados como, aí sim, os princípios do Health at Every Size. As principais pesquisas relacionadas a essa abordagem se concentram nos Estados Unidos, no Canadá e no Reino Unido. É onde a gente vê a maior parte das publicações sobre essa abordagem. Essa abordagem ela vai encorajar que as pessoas comam com flexibilidade e honrando as suas sensações de fome, saciedade, apetite e prazer. Essa abordagem também vai encorajar que as pessoas se tornem mais ativas a partir do resgate do movimento como algo prazeroso e não como algo punitivo. E, por fim, essa abordagem também vai encorajar que as pessoas acolham e respeitem a diversidade natural de tamanhos e formatos corporais. Quando eu conheci essa possibilidade de cuidado sem dietas e quando eu entrei em contato com a abordagem Health at Every Size, um mundo de possibilidades se abriu para mim. E eu finalmente vi um caminho para mim dentro da nutrição. E eu estava bastante determinada a entender como colocar todas essas coisas em prática.
com a proximidade que eu tive com a professora Fernanda Scaliuzzi, veio um convite dela para eu fazer um mestrado. E nesse mestrado eu iria fazer uma intervenção para mulheres gordas com base na abordagem Health at Every Size. É claro que eu aceitei, né, pessoal? Porque finalmente eu tinha achado um caminho para mim dentro dessa profissão e, como eu falei, eu estava determinada a entender como colocar isso em prática. E eu queria fazer a diferença na vida das pessoas com isso. Então, a gente pensou nessa intervenção e recrutamos as participantes. Agora, imaginem vocês como que elas receberam essa proposta. Imaginem elas lendo a chamada, né? Então, USP abre vagas para um cuidado para mulheres com obesidade. O que vocês imaginam que elas pensaram dessa proposta? Puxa, uma dieta! E uma dieta da USP. É claro que eu quero. Só que, pessoal, vocês já viram o que é a dieta da USP? Na verdade, essa dieta não tem nada a ver com a instituição, né? Eles só colocaram o nome da USP para dar mais credibilidade para essa tal dieta. Mas é uma dieta completamente sem noção, super restritiva. E é óbvio que não era essa a nossa proposta. Então, quando as mulheres chegaram até nós, eu expliquei qual seria a nossa proposta. Eu expliquei que elas teriam 7 meses de acompanhamento conosco e nesse período elas iam ter atendimentos nutricionais individuais a cada 15 dias, sem uma dieta. O nosso objetivo era dar autonomia para que elas fizessem as suas escolhas alimentares. Eu também expliquei que elas teriam atividades em quadra 3 vezes por semana. E nessas atividades, o nosso objetivo era resgatar o prazer delas em se movimentar. Então, elas seriam expostas a uma série de atividades, desde dança, luta, circuitos, jogos de infância, como queimada, pega-pega. E eu expliquei também que elas teriam rodas de conversa para refletir sobre questões do seu corpo, da sua saúde e uma série de outras questões. Para aquelas que vieram com uma ideia muito focada na dieta, essa proposta não interessou. E tudo bem. Mas para aquelas que toparam essa proposta nova, a gente teve resultados muito interessantes. Tão interessantes que depois a gente ampliou a nossa proposta do mestrado e a gente fez uma outra intervenção, que foi a minha pesquisa do doutorado. E como é que a gente avalia esses resultados? Bom, depois desses 7 meses de intervenção, a gente viu que as nossas participantes ficaram muito mais interessadas com a qualidade da alimentação delas. E isso era algo que elas investiam e viam muito valor. Então a gente viu que depois desse período, elas aumentaram o consumo de alimentos frescos e feitos em casa, ao passo que diminuíram o consumo de alimentos ultraprocessados. A gente viu também que, ao longo das reflexões nas consultas nutricionais, elas puderam perceber a importância de ter atenção ao comer. E também conseguiram, com as nossas conversas, entender e respeitar as suas sensações de fome e saciedade. Essas estratégias em conjunto levaram a uma diminuição da quantidade de comida consumida. Então, algumas reflexões sobre isso que elas trouxeram. Eu aprendi que quando eu parei de comer em frente à televisão, eu parei de beliscar. Então, eu percebi que quando eu dou atenção à minha alimentação, isso faz com que eu mude algumas questões. E outra falou assim: o que é mais fantástico é que agora eu não me sinto culpada de comer as coisas. Eu penso, eu posso comer. Qualquer coisa que eu quiser, eu posso comer. Então eu vou comer uma quantidade suficiente para me satisfazer, não mais que isso. Como agora eu sinto que eu posso,
eu acabo comendo menos. Então vejam que interessante, pessoal. Era uma intervenção sem dietas. E a partir de percepções que elas foram tendo e aprendendo a entender e a valorizar, elas tiveram uma percepção, por exemplo, que elas podiam diminuir a quantidade de comida que elas colocavam no prato. Mas isso partiu de uma percepção delas e não de uma imposição minha, nutricionista. E isso é super importante porque dá autonomia para as pessoas fazerem suas escolhas e manejarem suas escolhas em diferentes situações. As nossas participantes também perceberam, com a ajuda dos encontros nutricionais, quando elas comiam em resposta a emoções e puderam refletir e mudar esse comportamento. Sobre a movimentação corporal, elas também ficaram muito mais motivadas e interessadas em movimentar o seu corpo. Então, a grande maioria delas, para além das atividades em quadra 3 vezes por semana, elas já estavam incluindo outras atividades, outros movimentos no dia a dia delas. Lembrando, pessoal, que a gente não fez uma proposta de exercício com uma intensidade específica, nem nada disso. A intenção era movimentar o corpo, resgatar o prazer do movimento. Bom, e vocês devem estar se perguntando, e o peso? O que aconteceu com o peso dessas mulheres? A gente viu que 80% das participantes ou perderam ou mantiveram o peso corporal. Dessas participantes que perderam peso, todas elas, com exceção de uma, tiveram redução no risco cardiometabólico e também melhoraram a qualidade de vida. A gente também teve participantes que mantiveram ou até mesmo aumentaram o peso corporal. Lembrem que o nosso foco era na saúde e não no peso. E o mais interessante foi perceber que a magnitude dessas mudanças de risco cardiometabólico e qualidade de vida foi menor quando comparado com as participantes que perderam mais peso, o que era esperado. Mas olhem só que legal, dessas participantes que mantiveram ou até mesmo aumentaram o peso, quase 40% delas tiveram melhoras no risco cardiometabólico e 73% delas tiveram melhoras na sua qualidade de vida. Mais uma vez, a nossa intervenção não deu uma dieta para elas e elas tiveram ganhos expressivos de saúde. Então, gente, essas e outras evidências de outros estudos sugerem que a perda de peso não é absolutamente necessária para observar benefícios substanciais de saúde. Esse estudo, ele traz 3 cenários possíveis sobre efeitos favoráveis do aumento da atividade física e da melhora da alimentação em fatores de risco. Então, vamos olhar um pouquinho para esses cenários. No primeiro deles, a pessoa está se movimentando mais e está se alimentando melhor. Ela teve diminuição do IMC e diminuição da circunferência da cintura. Com isso, ela teve um aumento, uma melhora na capacidade cardiorrespiratória dela. No segundo cenário, essa pessoa que está se movimentando mais e comendo melhor, ela não muda o IMC e ela diminui a circunferência da cintura. Ela também tem uma melhora na capacidade cardiorrespiratória dela. E num terceiro cenário, ela não muda IMC e ela também não muda a circunferência da cintura, mas ela está se movimentando mais e ela está comendo melhor. Ela também tem melhoras na sua capacidade cardiorrespiratória. Nesses 3 cenários, ela tem uma redução da mortalidade e da morbidade. Então vocês vão me perguntar, mas perder peso não traz ganhos de saúde? Não, perder peso traz ganhos de saúde. Assim como a gente viu que na nossa intervenção, as participantes que perderam peso tiveram ganhos mais expressivos de saúde.
Porém, aquelas que não perderam peso ou até mesmo ganharam peso também tiveram benefícios substanciais na sua saúde. Tirar o foco do peso, pessoal, não significa não querer que as pessoas emagreçam. Tirar o foco do peso significa dar a possibilidade das pessoas fazerem o que quiserem, independentemente do peso mudar. E aqui eu trago algumas falas para a gente refletir sobre isso. Então, uma das nossas participantes falou assim: embora eu não tenha perdido tanto peso, eu ganhei massa muscular. A minha resistência física é outra. Quando eu cheguei aqui na intervenção, eu não tinha muito pique para andar. Hoje eu já faço questão. Eu prefiro andar do que pegar um carro. Eu senti uma diferença muito grande. E outra falou assim: eu costumava me ver feliz apenas após a perda de peso. Eu ainda quero perder peso, mas eu já estou feliz agora. Isso faz a gente refletir que o foco na perda de peso pode desqualificar mudanças importantes, tanto para a pessoa quanto para o profissional. Então, se eu, enquanto nutricionista, estivesse focando na perda de peso, talvez essa moça que não perdeu tanto peso, mas ganhou massa muscular e melhorou a resistência física, eu podia olhar e falar, puxa, mas que pena, né? O peso não mudou tanto assim. Ao passo que para ela, se o foco fosse no peso, ela poderia ter visto essas mudanças e ter falado, puxa, mas de que importa eu me movimentar mais se o peso na balança não muda? Entendem? Para muitas pessoas também, assim como essa participante que atrelava a felicidade dela com um determinado peso, muitas pessoas mudam de humor e até mesmo de comportamento quando o peso não muda como o esperado. Então, uma mensagem final aqui nessa nossa conversa é a seguinte: enquanto a gente ancorar a movimentação corporal e a mudanças na alimentação exclusivamente ao emagrecimento, a gente pode perder a oportunidade das pessoas se movimentarem mais, das pessoas comerem melhor e terem benefícios importantes de saúde, independentemente delas mudarem ou não o peso. Obrigada pela atenção.